No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, nesse vídeo, uma questão interessante no convívio com pessoas, ou seja, como ler pessoas rapidamente, ou até em alguns momentos, cada 5 segundos você vai perceber comportamentos e você vai entender como lidar com essas pessoas, tá certo? Um guia básico aqui para juntos, nesse canal, você aprender também a se relacionar com pessoas, seja amizade, seja namoro, noivado ou casamento, seja no trabalho, ok? Seja no mundo dos negócios, porque esse canal também o meu objetivo é falar sobre negócio para empreendedores e ao mesmo tempo como cuidar da saúde emocional desses empreendedores. Então, por mais que a gente venha falar de negócios, diante de alguns negócios, nós estaremos falando com pessoas também que não estamos fazendo negócio. Mas como objetivo desse canal e agora desse vídeo é aprender a ler pessoas, eu quero compartilhar com você algo interessante. E quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que alguém te enganou e você nem percebeu? Isso pode ser uma pessoa apenas ali num negócio rápido, como também pessoas que você já tem uma amizade, um contato por mais tempo e de repente ela disse algo, ela agiu de tal forma, alguma reação corporal que quando você pensou depois, você falou, poxa, ela me enganou. Mas vamos seguir em frente. E aí, a culpa não é sua, mas depois desse vídeo, ninguém mais vai te manipular. Ou seja, depois desse vídeo, o meu objetivo é que você preste atenção em alguns detalhes que você consegue ler pessoas, que você vai conseguir ler alguns comportamentos, tá certo? Imagine entender o que realmente interessa às pessoas, observando seus gestos e palavras. Você consegue, conforme você conversa com as pessoas, você consegue analisar algumas palavras que ela fala ao longo da conversa? Diante de um diálogo, você consegue destrinchar uma palavra ou outra que ela fale, que você consiga perceber que aquela palavra não tem aquela veracidade, aquela pureza ou de verdade o conteúdo daquela palavra dita, né? Então, muitas vezes a gente pode ler as pessoas com as palavras dela, tá certo? Mas olha só, eu anotei aqui 3 comportamentos de pessoas nesse guia rápido que você pode perceber se ela está sendo sincera contigo, se ela está a fim de fechar negócio contigo, se é uma pessoa confiável para avançar nesse negócio, nessa negociação, ou até mesmo se você pode avançar ou não na amizade com essa pessoa, inclusive em um relacionamento com a pessoa, tá certo? Porque empreendedores também se relacionam, namoram, casam, não é isso? Se separam, acontece também, chegam a divorciar, então é muito importante isso. A primeira coisa que você precisa prestar atenção ao ler algumas pessoas é o seu olhar. Pessoas que constantemente têm um olhar fixo, dependendo do tema, essa pessoa, ela conversa contigo olhando para os lados, mudando o olhar, disfarçando, olhando muito para baixo. Quando a pessoa olha para baixo, ela provavelmente pode estar escondendo alguma coisa. É claro que alguns comentaristas de plantão já vão até dizer: ah, mas eu tenho o costume de olhar para baixo e nem sempre estou mentindo. Ou não minto por causa disso. Claro, pode acontecer também. Mas dependendo de situações, você vai aprender a ler as pessoas para saber se apenas com o olhar dela ela está sendo sincera na conversa, na negociação, no relacionamento ou não. Então, quantas pessoas você pode dialogar constantemente ou também você mesmo já caiu nesse próprio erro. Quando você não foi sincero, quando você estava escondendo algo, o seu olhar deixou claro. Talvez a outra pessoa não percebeu, mas você teve essa reação de mudar o seu olhar, de não olhar fixamente para a pessoa. Então, o primeiro ponto que eu quero te ajudar a saber ou aprender a ler pessoas é no olhar. O olhar da pessoa diz tudo, tá certo?
Até mesmo quando a pessoa está feliz ou está alegre, o seu olhar transmite isso, tá certo? Então o primeiro ponto é a questão do olhar. O segundo é o tom de voz. Pode reparar, quando você está conversando com uma pessoa, o tom de voz é de um jeito, o timbre de voz é de um jeito. Mas se você questionar, se você abordar, querendo tirar uma dúvida, de surpresa, trazer um ponto ali de surpresa, o tom de voz muda. O tom de voz muda, de repente ela pode até, o tom de voz ou a palavra meio que sair fraca, tá certo? E ela pode, ou gaguejar também. Então é muito interessante isso, que no olhar você consegue ler as pessoas, o tom de voz você também consegue ler pessoas, porque se uma pessoa estiver mentindo, você estiver num diálogo ali, fluindo, tranquilo, se ela for questionada algum ponto diferente, o tom vai mudar, o tom de voz vai mudar. Então aprenda mais esse segredinho também, de que você pode conhecer as pessoas, você pode aprender a ler as pessoas com o seu olhar, com a sua voz e também com o comportamento dela. Conforme você conversa com a pessoa, se ela é uma pessoa que justifica tudo, você já está meio caminho andado sobre as ações, sobre os comportamentos dessa pessoa, não é? Porque se tudo que é conversado, se é tudo que é conversado, tudo é questionado, a pessoa tem uma justificativa para tudo, então cuidado, que essa pessoa não pode ser tão sincera quanto você imagina, ou pode, ou você pode se dedicar ou se entregar 100% para essa pessoa. Quais são os seus objetivos? Nesse canal nós falamos sobre negócios para empreendedores e saúde emocional. Vamos supor que eu esteja negociando com alguma pessoa, com um empresário, com um empreendedor, vendeu meus produtos da minha agência de marketing, ou até mesmo o processo de acompanhamento nas mentorias, na terapia. Então o que acontece? Dependendo do diálogo que eu estiver tendo com o empresário, eu vou perceber algumas coisas ali. Se eu estou conversando com ele, ele constantemente muda o olhar, eu posso entender que ele não quer aquele meu produto, ele não quer a minha prestação de serviço, ou ele está escondendo algo. Até certo ponto não há problema, a pessoa pode falar que não quer o nosso serviço, que não quer contratar o nosso trabalho, não tem problema algum, tá certo? Mas aí você passa a entender aquele processo de diálogo ali, aquela negociação. Outra questão, além dele mudar constantemente o olhar, porque muitas pessoas vão dizer que tem que falar com o sócio, que não é ele que resolve, sendo que ela própria resolve a situação. Às vezes você chega e aborda, apresenta o seu trabalho, apresenta todo aquele portfólio que a gente desenvolve na agência, desde criação de site, o perfil de Google, administração do perfil, redes sociais, um trabalho em geral ali de marketing, seja digital, né, a mídia digital, como também a mídia impressa. Se a pessoa não quer o serviço, não tem problema algum. Mas se conforme você está conversando ali, os primeiros minutos de conversa, a pessoa muda muito o olhar, dizendo que ela não é a pessoa que responsável por tomar a decisão, você já começa a perceber esse detalhe. Segundo, se a voz dela tem alteração ali, é interessante se pensar nisso para não insistir em uma negociação que você sabe que já não vai ter aquele resultado final. Qual que é o resultado final que todo mundo quer? Eu enquanto prestador de serviço e ele enquanto empresário. Que o acordo seja fechado e a gente trabalhe junto com essa parceria. Então, além do olhar, tem aquela questão do tom de voz e alguma justificativa. Por quê? Quando a pessoa não quer fechar negócio, ela vai trazer justificativas fora, às vezes, do normal, tá certo? Como eu já disse, é normal a pessoa não querer o nosso serviço, mas quando há justificativas que não justificam, é um pouco ruim e acaba sendo interessante a gente perceber que aquela conversação, que aquela negociação precisa parar e seguir para outro cliente. E na amizade é a mesma coisa, e no namoro, no noivado ou no casamento é a mesma coisa. Você aprendeu
agora a ler pessoas rapidamente, com o olhar, se há muita mudança de olhar, a voz, se há mudança no tom de voz, principalmente na hora dos questionamentos, e também se é uma pessoa que se justifica constantemente, principalmente quando erra. Então, eu errei por causa daquilo, eu errei porque fui manipulado lá, eu errei porque você fez isso, eu errei tal. Então, dessa forma, você aprendeu a ler pessoas, tá certo? Me fala aí se em algum momento você já passou assim com pessoas que tiveram esses comportamentos e mesmo antes de assistir esse vídeo, você já conseguia ler essas pessoas, seja no olhar, seja no tom de voz e também nas justificativas. Se inscreve nesse canal, compartilha com seus amigos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.